Oi pessoal, tudo bem? Eu já deixei aqui as abas que eu vou precisar para explicar hoje. Não vou trazer muita informação porque para análise de jogos tem vários aspectos que vão influenciar. Então, para não ficar jogando muita informação, eu vou fazer aos poucos, né? Eu vou gravar um vídeo, no outro dia eu vou lá, gravo outro vídeo e eu vou explicando aos pouquinhos para vocês compreenderem. E conforme vocês forem vendo os vídeos, o que vocês fazem? Faz toda a parte prática, né, no dia a dia, faz tudo que eu vou fazer aqui, explicar, vão fazendo só para vocês terem aquela rotina, para que se torne isso uma rotina para vocês, né? Porque se vocês forem assim, nossa, eu tenho que fazer isso, agora depois eu tenho que fazer aquilo. Então vai se tornando muita coisa. Conforme vocês vão fazendo as coisas que eu vou explicando aos pouquinhos, vocês vão pegando o ritmo, certo? Ó, primeiro que eu abri o site do SofaScore, que é um site que eu gosto muito para analisar quais os jogos do próximo dia, quais são as ligas, e ele é interessante porque ele separa todas as ligas, os campeonatos. Então, eu sei se eu vou ver um campeonato que seja lá em Portugal, eu tenho ele todo separado aqui, eu sei todos os jogos que vão ter ali no caso da segunda, né? Da França, a mesma coisa. E da Itália, igual também. Então é muito mais fácil do que eu pegar aquele monte de jogos aqui no Packball, né? Que é o site principal de todas as análises que eu faço em cima das apostas. Se vocês olharem aqui, ó, ele é bem bagunçadinho. São tantos jogos, tantos dados aqui que você fica meio assim perdido. Então o que eu faço? Eu venho aqui nesse site. Primeira coisa que eu faço, abro o SofaScore um dia antes, porque eu faço uma análise pré um dia antes, né, que eu acho muito importante. Eu vou analisar os jogos que vão ter amanhã do país, os países, quais são os tipos de campeonatos, quais são os times. Eu tenho meus times favoritos para apostas, aí vai depender muito do mercado que eu vou utilizar. Vocês já devem acompanhar muito, o futebol, ele tem várias categorias de aposta, então eu posso apostar em vitória, derrota, é quase a mesma coisa do virtual, né? Aqui no caso, quantidade de cartão, escanteio, quanto que vai sair um escanteio, quanto que vai sair um gol, tem tudo aquilo lá. Então, quais são os mercados que eu mais utilizo? Escanteio, tanto o escanteio no ao vivo quanto o escanteio pré. Eu utilizo muito a questão de gols, que vai sair mais gols ou que não vai sair uma quantidade de gols. E também duplinha entre vitória, empate ou vitória do time da casa, time de fora. Então eu faço toda essa análise primeiro. O que é importante eu ter na cabeça? Que eu não vou pegar toda essa variedade de jogos que tem aqui, ó. Vai aparecer vários jogos aqui. Minha internet tá meio fraca, mas eu tenho vários jogos. Imagina eu pegar e ficar analisando joguinho por joguinho. Eu gastaria um dia todo só para analisar ali meio por cima. Porque para que eu faça uma aposta, eu tenho que considerar vários fatores. Não só o histórico, mas eu tenho que analisar o clima, eu tenho que analisar o tipo de campo que vai ser, onde que vai ser. É um campo, é um estádio grande, é um estádio pequeno, qual é o gramado. Eu analiso até isso, gente, dependendo do tipo de jogo que eu vou ver. Porque influencia totalmente no jogo dentro do campo. Até no caso da arbitragem também influencia muito. Será que é uma arbitragem que vai dar muitos cartões, que não, que segura? Tudo isso influencia, porque eu posso ter um time favorito e aí vai lá uma arbitragem que dá muito cartão, acaba saindo um cartão vermelho. Hoje, por exemplo, eu fiz uma aposta no Manchester. O que aconteceu? Levou um cartão vermelho no início do jogo, segurou o empate até o final. Então influencia muito, um cartão influencia totalmente. E o Manchester era o time favorito para ganhar, tanto que eu coloquei Manchester seco, né? E o que acontece? No virtual, quando vocês jogam, vocês sabem que é uma análise muito de gráficos, né? Gráficos, é uma análise que você tem que descobrir o que vai sair ali na hora. Mas nada vai interferir, né? Se você tem uma boa análise no virtual, nada
fora, externamente, vai interferir dentro do resultado. Agora, no futebol real, muitas coisas influenciam. Então, tipo, você não vai... eu acho que é até mais difícil, porque já faz uns 2, 3 anos que eu jogo o futebol, que eu faço análise de futebol real. O virtual, há pouco tempo, eu já tenho grande resultado. No futebol real, eu tive que ficar perdas e ganhos até aprender a fazer uma análise, né? E ainda erro, né? Eu só tenho aquela noção seguinte, eu tenho que errar menos do que ganhar. Porque se eu errar 5 e eu ganhar 10, eu vou cobrir o prejuízo dos 5 e ainda vou sobrar 5 para eu ter como lucro. E sempre manter o quê? Um padrão de valores, porque se eu colocar 5 num jogo, coloco 20 no outro jogo, 10 no outro, aí o que acontece? Às vezes aquele que eu coloquei valor maior, eu perco, o que eu coloquei valor menor, eu ganho. Aí quando você vai fazer todo o cálculo ali, você acaba levando prejuízo. Então sempre seguir esses parâmetros. Eu sigo só um valor base, pensando também na gestão de banca, tá? Que a gestão de banca também é super fundamental nas apostas, independente do tipo de aposta que você faça. Então, se você vai jogar R$5 numa aposta, eu vou jogar 5 em todas. Se eu vou jogar 10, é 10 em todas, certo? Então, eu vou aqui separar só alguns joguinhos. Vou tirar uns 3 joguinhos aqui para ficar bem rapidinho também, para não ficar muito tempo gravando. Esses aqui são os jogos de hoje, eu vi os jogos de amanhã. Segunda-feira não tem muitos jogos bons, que é outro motivo pelo qual eu tô preferindo hoje o virtual, porque o virtual, qualquer horário eu vou lá, vou estudar o mercado e vou entrar. E no futebol depende se vai ter uma grade boa ou se não vai ter uma grade boa, né? Então, ó, amanhã, deixa eu ver o que tem aqui de interessante. Nos campeonatos de Portugal, eu gosto muito de ver os jogos, porque é um campeonato que não sai muitos gols. Os campeonatos de Portugal não saem tantos gols, é muito difícil, é assim, uma goleada, é bem difícil, tem que ter uma diferença muito grande de times para ser uma goleada. Jogos da Turquia eu gosto bastante, eu até vou separar esse aqui, ó, vou até marcar aqui num papel, então você sempre vai lá, vai analisar os jogos do site, pega uma folha de papel e vocês vão marcar quais são os jogos que vocês vão escolher para analisar. Então, vou marcar esse aqui de Istambul. Deixa eu analisar mais alguns aqui. Eu não gosto muito de jogos da França. São jogos que, tipo, de repente, você faz uma análise e saem umas coisas totalmente por fora. Não tem padrão, assim, de jogo. O time que você tem, assim, certeza que vai ganhar, perde. São campeonatos bem complicadinhos de você apostar. Eu gosto muito do Ajax. Eu vou dar uma analisada também nesses jogos aqui, ó, do Ajax. Vou pegar só mais um aqui. Lembrando que só tô fazendo só pra ter uma ideia. Vou pegar esse aqui também lá da Índia. Campeonatos também muito bons pra analisar. Então eu fui aqui e escolhi 3 jogos. Lógico que eu não escolho só 3 jogos, né? Porque como eu gosto de fazer análise assim de múltiplas que sejam bem garantidas, eu junto vários jogos para fazer uma múltipla, mas para isso eu faço uma análise muito detalhada. Então eu analiso cerca de 15 jogos por dia, se tiver, né? Se não tiver, eu também não fico procurando não. Ah, tem 5 jogos só. Tá, vou fazer uma múltipla só, vou fazer apenas uma aposta com aqueles jogos ali. Ou eu pego e desmembro eles, né? E faço uma aposta no seco se a odd for vantajosa. Então eu escolhi 3 jogos, vou lá no site do Packball. Aqui em cima, gente, é onde vocês conseguem pesquisar. Nessa parte aqui, ó,
Eu clico aqui, eu tenho todos os jogos que vão acontecer amanhã. No ao vivo são os jogos que estão sendo realizados agora. Só tem 3 jogos agora. São as abinhas que vocês precisam saber. Aqui do lado tem o filtro por país. Mas eu não utilizo isso também, tá? Aqui no busca de jogos, eu vou buscar os jogos que eu selecionei aqui, né? Então, eu vou começar com o primeiro. Vou clicar nele. Aí, vocês observam que aparece aqui do lado direito essa telinha aqui, né? O que eu vou fazer? Para aumentar e eu ter uma análise muito mais, né, fácil de fazer, eu vou clicar aqui no meio dessa faixa e vou trazer para o lado esquerdo. Pronto, abriu. Aqui eu vou ter vários tópicos para analisar desses jogos. Então, aqui eu vou ver um pré-jogo, né? Aqui no pré-jogo eu não, sinceramente, eu não analiso muito, não. Mas para quem vai estudar quando vai sair gols, eu não faço esse tipo de jogo, né? Às vezes eu jogo que vai sair gol no primeiro tempo, mas isso eu faço no ao vivo quando eu vejo que tá tendo pressão do time. No pré eu não faço isso não, tá? Se eu for vir aqui pra olhar alguma coisa, vai ser assim, ó, nossa, tá tendo muita pressão, eu vou ali só pra dar uma olhadinha. Então, isso aqui eu vou fazer só na hora do jogo. Eu não faço essa análise prévia. Agora, quem for querer fazer uma análise de quando vai sair os gols, aí utiliza essa abinha, porque aqui, ó, aparecem a porcentagem de quando sai a maioria dos gols daquele time. Então, aqui, ó, eu tenho que sai 33% vai sair nos últimos minutos, de 75 a 90 minutos. Esse aqui já sai 44%. Então, vocês conseguem analisar em cima de cada quadrante aqui a quantidade em porcentagem de gols dos últimos 10 jogos. Aqui em cima tá escrito que são os últimos 10 jogos, tá, gente? Aí aqui tem os ataques, ali eu vi na questão os gols, aqui pode ser em relação a ataques, chutes, escanteios. Eu não gosto muito de utilizar isso aqui, mas se vocês tiverem interesse, é só aprofundar um pouquinho mais nisso. Aqui na próxima aba eu tenho o ao vivo, então aqui eu não tenho nada agora porque não iniciou o jogo, né? Só amanhã. A única coisa que vai aparecer aqui é o estádio, né? A capacidade do estádio, a cidade, onde que é. E depois aqui eu tenho as estatísticas. Aí aqui já começa a minha análise. Eu peguei o jogo, escolhi o jogo, vou entrar em estatísticas, a primeira coisa que eu faço. Olhei aqui, deixa eu ver se eu posso diminuir um pouquinho a tela, para ficar mais fácil. É que tá um pouquinho ruim aqui minha internet, gente. Tá. Aqui eu consigo analisar o gráfico. Vocês devem saber já analisar gráfico, né? Aqui eu percebo que o time perdeu o primeiro jogo, depois empatou o segundo jogo, depois venceu o jogo. Perdeu, empatou, perdeu, venceu e venceu, venceu e empatou. Então, quando tá subindo, ele está ganhando pontuação. Então, quer dizer que ele venceu o jogo. Se ele manter no mesmo quadrante, ele empatou. Se ele descer, ele perdeu o jogo. Então, aqui até as cores já falam por si, né? Então, o branco empatou, o vermelho perdeu, o verde venceu. Aqui embaixo aparecem os últimos jogos daquele time. E também aparecem as datas aqui do lado, tá? Então, aqui eu tenho os jogos que aquele time jogou, certo? E aqui do outro time, todos os jogos, que também eu acho muito importante para eu poder analisar a questão de gols. O que a gente consegue observar aqui? Que o time da casa, ele teve, em cima do gráfico, dá para analisar que ele teve uma decaída, né? Depois ganhou um jogo, depois perdeu 2 jogos, empatou 1 e depois começou uma sequência de vitórias nos últimos jogos, até
no final, o último jogo, ele empatou. Aqui eu analiso o quê? A quantidade de jogos que saíram nos últimos jogos daquele time. Outra coisa que eu acho importante de analisar aqui. Quando o time joga em casa, ele vence a maioria ou ele perde, ele empata. Como é que é o prognóstico de vitórias em casa e fora? Em cima disso aqui eu já consigo analisar, certo? Aqui no time de baixo é a mesma coisa, eu analiso o gráfico, né? Então o time começou com várias vitórias, depois empatou, teve uma derrota, venceu, empatou. Só de olhar o gráfico, eu analiso que qual tá melhor. O de baixo aqui, né? Ele está bem melhor. Até a tonalidade do gráfico, ele é azulado. Aqui em cima ele tá vermelho, quer dizer que é o time de cima, o time que vai jogar em casa, não é favorito conforme os últimos jogos. Aí aqui embaixo eu já não analiso muita coisa, porque se vocês forem pegar joguinho por joguinho, ficar analisando perfeitamente, gente, vocês não conseguem, vocês perdem muito tempo, entendeu? Para algo que não seja garantido. Então eu não analiso isso aqui. Eu só olho os gráficos, quantidade de gols aqui, beleza. Depois, o que eu vou fazer? Confrontos diretos, são os confrontos entre os dois times. Então eu já consigo ter uma noção de gols, quantos gols saíram nos jogos entre os dois times, quem teve maior porcentagem de vitória, quantos gols saíram quando o time joga em casa, quantos gols saíram quando o outro time jogou fora. Você consegue ter toda essa análise. Aqui, eu não vou falar o nome do time porque eu nem sei falar, tá, gente? Mas esse time que eu gosto muito de apostar nele. É um time favorito, na maioria das vezes. Nesse caso, ele teve nenhuma goleada, né? Mas teve esse 3-1, mas goleada depois de 3 gols. 3 gols a mais, então não é considerado goleada. Então, nesse caso, eu percebi que é um jogo onde não saem muitos gols, né? Teve uma sequência de 1-1 aqui. Isso já me mostra o quê? Que os dois times têm uma grande preocupação com a defesa, né? Então eu vou vir aqui agora nas características daqueles times. Deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa. Ó, quando você clica no jogo, isso aqui eu já utilizo para escanteio, tá? Eu gosto de analisar qual é o tempo que sai mais escanteio, quantos escanteios saem e qual o time que marca mais escanteios. Então aqui eu analiso clicando nele, tá? Então, consigo ver nos outros também. Agora eu vou para outra parte aqui das características. Quais são as características de jogo daqueles times? Então, aqui eu tenho um tipo de mapa, né? Eu chamo ele de mapa, não sei nem qual é o nome. Mas ele está relacionado com o domínio de jogo daquelas equipes. O time de casa, só de analisar esse mapa aqui, eu percebo que ele se preocupa muito com a defesa. Eu acabei de falar para vocês que aqui nos confrontos, em cima da quantidade de gols, eu conseguia perceber isso, que os dois times têm uma defesa mais fechada, né? Se preocupam mais com a defesa. E aí, só de olhar aqui, a gente consegue analisar que realmente isso acontece. Porém, o time da casa dá mais ênfase para a defesa. Tem um domínio de jogo alto, certo? Eficiência alta e o ataque não tão alto. Porcentagem é menor do que o time de fora. Agora, no time de fora, tem uma grande porcentagem de defesa, ataque tá melhor. Na eficiência, tá, acho que um pouco melhor, nessa 60 a 50, quase a mesma coisa, porém o domínio de jogo é menor, certo? Aí aqui embaixo, gente, é onde vai fazer aquela diferença da conta que você paga e da conta que você não paga, que você vai usar de modo gratuito. Você vai ter alguns dessas ferramentas aqui, porém elas não vão ter todas, você não vai conseguir analisar todos. Primeira vez que eu peguei esse site, eu já peguei e paguei porque eu achei ele muito interessante. E eu tive muita curiosidade de saber o que vinha depois. Então eu fui lá, paguei 3 meses direto, que era o que mais compensava.
pelo valor, né? E eu garanto pra vocês que esse site aqui vale a pena pagar. Aqui, ó, no time da casa, ele aparece os pontos fortes dos últimos jogos. Então, ele vai falar que, ó, da defesa, sofre em média de 0,5 gols por jogo. Não, ou seja, não sofre muitos gols, que é tudo aquilo que eu falei anteriormente. Tendência abaixo de 2 gols. Nós vimos isso tanto lá na quantidade de gols, quanto também no gráfico. Tendência média alta de chutes, ou seja, leva muitos chutes, né, do outro time. Muitas tentativas de gol, alta frequência de ataques perigosos, boas atuações dos individuais dos goleiros, ou seja, isso aí também a gente já tinha analisado em questão da defesa. Boas atuações individuais dos defensores, boas atuações individuais dos atacantes. O outro time, alta frequência de ataques perigosos, então a gente já consegue perceber que a pressão vai partir do time da casa, né? E alto volume de ataques. Só em cima disso aqui, gente, eu consigo observar o quê? Que o time de fora, ele é favorito. Por que ele é favorito? Porque desde o início eu percebi que os últimos jogos o time tá melhor, né? E aqui em cima desse gráfico, desses pontos importantes aqui, eu percebo que esse time, ele vai atacar mais. Talvez não tenha a maior posse de bola, porém, ele vai atacar mais. Pegou a bola, ele vai atacar. E esse time aqui já demonstrou que ele leva muita pressão, né? Ou seja, média alta de chutes. E isso não significa que o outro time vai marcar, porque ele tem uma defesa, esse time aqui de casa tem uma defesa forte. Só um minutinho, gente. Passando para o próximo aqui, ó, eu consigo ver os pontos fracos dos últimos 10 jogos. Então, aqui, ó, média alta de chutes sofridos e o outro time média alta de chutes sofridos também. Estilo de jogo. O time da casa comete poucas faltas. O que isso vai auxiliar? Eu sei que aquele time não leva tantos cartões. Lógico que isso também não é uma certeza, porque dependendo do tipo do jogo, o que aquele jogo tem de importante? Será que tem alguma coisa de importante? É um jogo de mata-mata, não é? Só um jogo de tabela? O que é? Isso vai influenciar também na questão de cartões. Sempre que vocês forem analisar, gente, vocês têm que ter essa mente aberta, sempre pensar nas opções que você vai utilizar aquela informação que você obteve. Sofre poucos escanteios, tendência de marcar mais escanteios do que o seu adversário, então isso aqui ó, já é uma coisa importante. Dependendo do que estiver das informações dos outros times, isso aqui é uma informação importante para ver qual time que vai ter mais escanteios na partida. Então, aqui no outro time, o time de casa, mais chutes dentro da área, comete poucas faltas, também não deve ser um jogo que não deve ter muitos cartões. Comete poucas faltas graves, poucos escanteios sofridos também, tendência de marcar mais escanteios do que os adversários também. Ou seja, são dois times que talvez eu não apostaria em quem vai marcar mais escanteios. Marca o primeiro escanteio do jogo. Em 80% dos jogos, geralmente marca 3 escanteios primeiro. Essa opção tem lá na Bet365, né? Bem, o que eu consigo analisar aqui? Primeira coisa que eu já vou falar assim, eu não pegaria esse jogo para analisar escanteios e para analisar cartões. Não pegaria esse jogo para isso. Eu só utilizaria esse jogo aqui, talvez para vitória ou quantidade de gols, né? Porque é mais certo para acertar a aposta. Por último, momento de atenção. O time de casa marca mais gols entre 76 e 90 minutos. E o time de fora marca mais gols entre 76 e 90 minutos também. Sofre mais gols entre os 16 e 30 minutos. Digamos que esse time aqui tivesse, ao invés de 76 e 90, ele tivesse que marcar entre os 10 e 45 minutos.
seria uma boa opção para marcar que sairia gol nos primeiros minutos, no primeiro tempo, e que o time de fora levaria um gol no primeiro tempo. Como eu não tenho essa informação aqui, não seria uma boa, mas igual eu falei, eu só aposto em gols no primeiro tempo no ao vivo conforme a pressão, que eu vou explicar depois. Jogadores, o que eu vou analisar aqui na aba de jogadores? Quando eu analiso, né? Eu vou analisar qual dos elencos é melhor, tá? Então eu tenho pontuação para cada elenco aqui. Eu não analiso muito isso não, tá, gente? Então tem pontuação, os times, os jogadores, aqui tá meio bagunçado, eles não separam, tá? Então pontuação você consegue ter uma noção qual time tem um elenco melhor. Ataque, defesa, toda essa informação aqui. Classificação, o campeonato, eu vou analisar a classificação. Ó, um time tá em segundo, outro time tá em terceiro. O que eu consigo observar nesse ponto? Eu consigo analisar que o time de casa, ele quer ultrapassar o time de fora. Qual que é a pontuação? 34-42. Tem uma diferença muito grande. O que eles querem? Eles vão segurar um resultado, talvez marcar um gol e segurar. Eu já tenho esse pensamento, que se eles marcarem um gol primeiro, eles vão segurar o resultado. Eles não vão arriscar levar gol do outro time e perder, para perder posição. Eles querem chegar o mais próximo possível do segundo colocado. Essa seria a minha análise. Outras pessoas, vocês podem ter uma análise diferente em cima dessa informação, tá? O que eu percebo que seria um jogo que não seria muitos gols também, mesmo que eu tivesse esse retrospecto das outras informações. Quando eu vou colocar que vai sair mais gols, eu observo se tem um time que está bem acima na tabela e um time bem abaixo. Aí sim, eu vou pensar, peraí, o time tá lá embaixo, deve levar mais gols. O time de cima quer manter posição, ele vai partir para cima. O que tá lá embaixo vai tentar sair da encrenca lá embaixo, vai partir para cima também, sabe? Então, para analisar jogos que vão sair mais gols, eu penso dessa maneira. Quando o time está muito próximo, eu já penso que vai sair poucos gols. Aqui do lado, previsões. Aí aqui, apostas eu nem vou aqui, tá, gente? Na verdade, essa aposta aqui eu não sei nem pra que serve. Talvez pra você colocar alguma anotação sua, não sei, eu não utilizo. Aqui nas previsões é onde eu vou dar o checkmate nas informações que eu obtive e os meus conceitos também. O que eu vou perceber? Aqui, nas porcentagens, são as porcentagens de maior chance de acontecimento daquela situação. Por exemplo, contra o empate. O que significa contra o empate? Que não vai haver empate. Ou o time da casa vai vencer, ou o time de fora vai vencer, certo? Qual que é a porcentagem de chance? 75%. Quando eu coloco lá no grupo, o que eu faço? Eu já coloco a porcentagem, porque eu analiso isso também, né? Então, se eu vou colocar lá a informação no grupo, para fazerem apostas, o que eu faço? Eu já deixo a porcentagem para vocês terem essa noção de que não é 100%, certo? Chances de sair menos de 3 gols, 70%. Menos de 4,5, 76%. Lógico que aumentar, né? Como eu tô falando que não vai sair gols, quanto mais as opções de gols, maior a porcentagem. Então, tem várias porcentagens aqui de chances. Do lado eu tenho todas as chances, ou seja, aqui eles só separam aquelas mais importantes. Todas as chances eu consigo ver todas aqui, ó. Certo? Não uso, tá? Não uso. Aí aqui do lado tem essas informações que digamos que eu vou lá colocar contra o empate. Aqui já fala que é para ir com cautela, ou seja, é bem arriscado. Quando tá aqui o verdinho, não tá escrito nada, é porque ele tá com uma alta possibilidade de acontecer, né? Alta probabilidade. Embaixo é outra parte muito importante que vocês não vão ter, às vezes,
no site gratuito, tá? Que tem os 2 times, eu vejo informação dos 2. Desempenho dos jogos, desempenho de gols, momentos de gols, escanteios, geral. Alguns têm poucas informações, outros têm mais informações, depende do time, tá? Que é a análise descritiva. Beleza, o que eu concluí com toda essa minha análise aqui? Eu concluí que são 2 times que não sofrem muitos gols, né? Eu percebi que são 2 times que, jogando um contra o outro, eu não vou apostar em cartão, nem escanteios, porque é mais complicado, né? Para apostar. Até vou analisar aqui a porcentagem de escanteios. Aqui fala que não vai ser muitos escanteios. Digamos que eu fosse apostar em escanteios. Vou lá nos confrontos diretos. Vou analisar os últimos jogos aqui. Quantos escanteios saíram? 8 escanteios. 6 escanteios. Aqui já saíram bastante. Saíram 15 escanteios. Quando eu vejo que não tem um padrão, eu já nem vou, gente, ó. Aqui, ó, 13, 15 escanteios também. De repente sai pouco, de repente sai muito. Eu não arriscaria em escanteios. Poderia utilizar, sim, essas informações para apostar? Sim, mas isso eu teria que fazer outras análises fora do site. Quais análises eu teria que fazer? No caso do campeonato, alguma informação importante se vai ter desfalque, se não vai ter. Se tem algum jogador que leva muito cartão, que ele... Tem nada a ver com cartão, gente. Se a defesa, se tem algum jogador que vai ter na defesa que seja do banco, que pode alterar a mudança da questão de escanteios, passar a sofrer muitos escanteios. Eu teria que analisar muita coisa mesmo, certo? Então, por hoje, gente, eu vou só passar essas informações que eu já acho que é até muito, né? E aí, o que eu vou falar para vocês fazerem? Entra no site, faz cadastro, tá? Esse aqui tem um aplicativo, os 2 têm aplicativo no celular. Mas eu não utilizo muito, tá? Se vocês forem começar a analisar assim... Porque eu, quando descobri o site, gente, ninguém me ensinou, não, tá? Eu fui mexendo, fui fuçando, descobrindo as informações ali... E aí você tem que ter aquele olho para deduzir o que pode acontecer em cima daquela informação que você obteve. Se você não tiver essa maneira de pensar, pegar uma informação e envolver ela com uma situação, você não consegue operar. É um mercado muito difícil. Dá lucro? Dá. Mas tem dia que você leva prejuízo, tem dia que você ganha um lucro pequeno e tem outro dia que você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque tem muita interferência externa, né? E outra coisa também, conforme vai aumentando a demanda de apostas, que está aumentando muito, né? Antigamente, uns 2 anos nem eram tão conhecidos. Hoje a gente vê tanta coisa assim, falando sobre apostas, no Instagram, inclusive. O que acontece? A gente acaba vendo algumas situações no futebol que são assim de se pensar. Será que não tem algo envolvido por trás disso? Será que não? Será que sim? É por isso que hoje tem algumas pessoas que já sabem aí. Hoje eu faço mentoria no futebol virtual. Pego algumas apostinhas aí do pessoal, dos grupos, sim, faço com muita cautela, porque eu acho que o mais importante é você apostar em algo sabendo o porquê que você está apostando, né? Então eu faço com muita cautela. Quando eu faço as minhas apostas, eu aposto mais alto. Quando eu faço as apostas de outras pessoas, eu aposto bem pouquinho. As moedinhas deles eu nem aposto, porque a aposta deles eu já aposto moedinha, certo? Então, para não ficar mais longo, o que eu vou falar para vocês fazerem? Pega, cadastra no site primeiro, baixa o aplicativo, se vocês acharem melhor, ou põe no papelzinho o site lá, no computador, vê o que é mais fácil para vocês. Sempre faça uma rotina. Eu vou ver se eu consigo postar uns 2 vídeos por semana, ou 3 vídeos por semana, que eu
Tipo, eu faço as apostas, eu dou aula também, eu sou professora, então fica bem complicado pra eu fazer muitos vídeos. Por isso que eu vou fazer de pouquinho em pouquinho, tá? E aí a gente faz desse jeito. Acessa o site, faz cadastro, começa a analisar jogos, não façam entradas ainda, tá? Pega um papelzinho do lado, escolha os times, faz a análise pré. No outro dia, vocês não vão fazer essa aposta, tá, gente? Só tô falando pra vocês fazerem só a análise. Aí no outro dia, quando for chegando o horário do jogo, eu não sei se todo mundo trabalha o dia todo. Eu tenho dias que eu trabalho, tem dias que eu não trabalho fora. Mas aí vocês vão fazer o quê? Analisa a escalação antes. Faça sempre isso. Torne uma rotina para vocês. Eu demorava 3 horas para fazer uma análise para outro dia. Hoje eu demoro 30 minutos. Faço para todos os jogos, tá? Façam essa rotina, analise, escreve no papel qual o palpite que você colocaria. O que você acha que vai acontecer naquele jogo a partir das informações que vocês obteve. Aí anota, passou o jogo, se você não puder assistir os jogos, depois você vai lá e observa o que aconteceu, quantos escanteios saíram, faz uma pesquisa na internet lá e vocês conseguem ver isso, quantos escanteios saíram, quantos gols, como ficou a partida, quem que ficou com maior pressão. Aí vocês fazem desse jeito, porque aí vocês vão percebendo, começar a analisar situações do futebol, certo? Agora, outra coisa que eu vou mostrar aqui, aproveitar que tem 3 jogos aqui no ao vivo, rapidinho, só pra terminar aqui, eu vou pegar esse jogo que tá aqui, ó, com 18 minutos, tá 0-0. Como que eu analiso escanteios e que vai sair gol? Quando tá no ao vivo, gente, começa a aparecer alguns dados aqui do jogo. Não em todos os jogos vão aparecer, a maioria aparece, tá? Aqui eu estou com toda a análise do jogo em relação ao time de casa, embaixo ao time de fora, certo? Aqui embaixo eu consigo ver a porcentagem de posse de bola. Aqui, ó, no caso, ou pressão, né? Eu vou considerar posse de bola ou também pressão. Aqui eu tenho 30% de pressão do time de casa, 70% do time de fora. Aí aqui tá escrito aqui 40/92. Esse aqui eu não me lembro como é que ele é. É ataques perigosos por minuto, tá, gente? Esse aqui são os ataques perigosos por minuto. O time de fora tá tendo mais ataque perigoso que o time de casa. E a diferença é muito grande. Esse 1 aqui é considerado 100%, tá? Ele é considerado 100%, é o ápice. Aqui eu tenho 0,4. Quem tá melhor? O time de fora. Quem tá pressionando mais? O time de fora, certo? Aqui nessa parte, eu considero a questão do gol. Quando chega a 0,7, 0,8 ou 0,9 que acabou de aparecer, ou no caso 1, significa que aquele time está prestes a marcar um gol. É certeza? Não, gente, mas é uma grande porcentagem de certeza que vai marcar um gol logo, logo. Depois vocês analisam aí, tá? Eu não vou fazer aposta no jogo, tanto que daqui a pouco eu vou dormir. Estou gravando agora à noite, já é 00:35, então eu vou dormir. Agora baixou para 7%. Que eu gosto? Isso aqui eu vou pegar um dia, talvez num sábado de dia ou no domingo, acho que no domingo de dia é melhor. Para eu analisar, eu explicar para vocês como é que eu faço essa análise de pressão, porque agora tem 20 minutos de jogo. Eu não analiso pressão assim no início, não. Eu gosto porque começa o jogo, o time começa a pressionar, depois para. Como são 2 times que eu não acompanho muito, já fiz algumas apostas, mas eu não acompanho muito, eu não sei como é que os times vão se comportar. E eu não vou fazer toda aquela análise aqui de novo. Poderia analisar e ver, e beleza, mas eu não vou fazer essa análise agora. Tá muito longo o vídeo já.
Então, o que acontece? Quando essa porcentagem começa a aumentar e chega até 1, e você vê que tá em 1 durante um período prolongado, eu não falo isso de período prolongado, gente, de 10, 20 minutos, tá? Cerca de 2, 3 minutinhos, tá 1% ali, tá 100%. Aí poderia ser uma boa opção de apostas. Como que eu faço isso? Eu vou lá na Bet365, eu gosto de analisar os gráficos da Bet365 no mesmo horário. E aí eu vejo qual a quantidade de ataques perigosos ali também por minuto. Porque aqui eu tenho a porcentagem, lá eu tenho a quantidade. Então eu pego as duas informações e aí eu vejo se eu vou fazer uma entrada ou se eu não vou, certo? Se não sair no primeiro tempo, tiver muita pressão, possivelmente uma grande chance, 99% de chance, que no outro tempo, no início do jogo, vai acontecer um gol. Eu já fiz essa análise, já observei isso, não tô pegando isso de lugar nenhum, é uma observação minha. Aí começa a analisar isso também com o tempo, vocês vão perceber. Aqui a quantidade de escanteios, então quando eu vou jogar em escanteios asiáticos, eu utilizo essa informação, tem que estar 1 também, ou próximo de 1, entre 0,8 e 0,9, bem perto do 1, que é o 100%. Eu vou lá e taco no finalzinho, no escanteio asiático, ou no final do primeiro tempo, ou no final do segundo tempo, mas eu observo 10 minutos, 10 últimos minutos do jogo, daquele tempo para poder apostar. Eu não só olho aqui, nossa, tá 100%, vou lá apostar. Não faço isso. Eu faço uma análise de 10 minutos antes. Tá se comportando? Tá frequente? Os 10 minutos estão frequentes de ataque? Tá, aí eu vou lá e aposto. Então, não é só informação, você tem que saber o momento que você vai fazer a aposta também, certo? Então por hoje eu vou ficar só com essas informações aqui para vocês. Outro dia eu vou fazer outro vídeo e posto no grupo, ou então eu mando no privado para quem tiver que mandar, certo? Então até o próximo vídeo.